É assim, eu pastoreava junto com a minha mãe, mas eu fazia um trabalho como se fosse um pastor evangelista. Eu pregava nas igrejas, eu viajava. Então, assim, a El Elyon nasce primeiramente para salvar a minha família. Então, hoje a gente tem um trabalho onde muitas famílias são salvas por aquilo que aconteceu dentro da nossa casa. Porque eu viajava muito pregando, eu vivia dessa forma. E ficava pouco tempo em casa, viajando e pregando. Aquela vida de evangelista, né? Que é muito difícil. E eu me lembro de chegar um dia em casa e o meu filho, que hoje tem 11 anos, o Davi, mas ele era mais novo, devia ter 5, 6 anos na época. Ele me trouxe um desenho, era o dia da família na escola. Ele falou, pai, olha o desenho, dia da família, e pediram pra eu desenhar a minha família. Aí ele desenhou, aí eu olhei o desenho, tava ela, o nosso filhinho menor, o João, que era recém-nascido, e tava ele. Eu falei, filho, mas cadê eu no desenho? Ele falou, não, pai, você tá viajando. Meu Deus. Eu gosto de contar essa história, a pessoa assusta quando eu falo a frase. É porque... Nossa, Nossa. É um baque. assim, é um baque não pra nós, mas forte, a gente imagina eles. Sim, sim, criança. sim. Então, nisso eu falei, tá errado. Então eu preciso me reprogramar. Então, assim, eu nunca tive dificuldade para me reprogramar, para me refazer. Então, eu já estava estudando sobre igrejas em células, eu já estava vendo como funcionava. E o ano de 2016 foi um ano... 16 e 17 foram os anos que o Senhor alinhou a nossa vida realmente. Então, eu estava viajando, por exemplo, e eu ficava assistindo vídeos de pastores que tinham igreja, que tinha célula, estudando sobre o assunto. Eu ficava na casa de um tio meu, lá em Cuiabá, pregando, e a igreja dele era de célula, então ele me dava os estudos da igreja dele, eu ficava lendo, me alimentando daquilo. Comecei a assistir as mensagens do apóstolo René Terra Nova, do pastor A.B. Uber, e eu comecei a me apaixonar cada vez mais por esse tipo de trabalho. Então, quando meu filho fala essa frase pra mim, eu começo a entender que o trabalho que o Senhor queria me dar seria um trabalho para salvar famílias, começando pela minha. Então, eu me lembro da mesma semana, a gente ir num culto de uma igreja que era de célula, e ele era pequenininho, então, assim, todos os cultos que eu ia pregar, eles iam comigo, ele sentava, ficava no celular, não prestava atenção, ou ia pra salinha, aquela coisa toda. Quando a gente entra nessa igreja que a gente foi visitar, eu falei, vamos visitar uma igreja de célula, vamos ver como que eles funcionam. Aí meu filho tinha isso, 5, 6 anos, 7 no máximo, ele entra e eu tenho essa imagem gravada comigo dele olhando, assim, o jogo de luz passando, a fumaça, o som. E quando a banda começa a tocar, ele pula em todos os louvores, ele canta as músicas, ele chora, ele presta atenção na palavra o tempo todo que é pregado, pela estratégia do ambiente, que era um ambiente um pouco escuro, estilo El Elyon hoje, parede preta, ele fixa os olhos dele naquele local, recebe a palavra, aí o culto termina e eu falo comigo mesmo, esse é o caminho. Então a El Elyon nasce primeiro para salvar minha família. Então eu falei pra Laura, nós vamos abrir uma célula, a varanda da nossa casa, pequenininha, toda sexta-feira. E eu não quero gente que esteja firme na igreja, não quero quem tá dando fruto, eu quero perdido. Então fui atrás dos meus amigos que estavam afastados, pessoas que tinham sido da igreja da minha mãe que estavam desviadas. Tava tudo perdido, é tudo meus pastores hoje, estão tudo me ouvindo aí hoje. Estavam perdidos, eu comecei atrás deles e a gente começou a construir essa célula. Nesse período, consequentemente, eu tenho um amigo que hoje é vereador e ele me chamou pra conversar. Pode falar o nome. É o pastor Papi, da El Shaddai. Pastor. Pastor, você é amigo dele? Sou, me considero. Já tentei. A assessoria dele não me responde. Vamos lá. Vamos lá. Me encaminha pra ele. Terça-feira na Câmara. E o Papi, alguém manda pro Papi o link. Manda lá. Bateu na porta. Eu falo assim, ó. Ele já entrou em contato com a sua assessoria e ninguém responde ele. Porque nesse podcast com pastores, um deles que era pra me convidar, ninguém me respondeu, entendeu? Mas vou mandar o link agora aqui pra ele. Aqui. Vou seria eternamente grato. Por favor. Vou deixar, falar com ele. trazer o Papi. Aí ele me chamou pra conversar referente à primeira campanha que ele ia disputar. Pra gente ajudar ele, né, na campanha. E ele marcou comigo um dia à tarde, fui na El Shaddai.
E eu com toda essa coisa na minha cabeça, de igreja de célula, estudando sobre isso. E eu sentei com ele no escritório da igreja, tava ele e um pastor junto com ele. E a gente ficou 2 horas conversando e ele só falou da igreja em célula. Ele não falou da campanha, ele até esqueceu de falar que ele era candidato a vereador. E ele ficou 2 horas contando e eu fiquei ali abismado com o que ele estava contando sobre aquele trabalho, sobre como estavam sendo feitas as coisas ali. Pra eu não ficar falando muito, ela falou um pouco. Não tem problema não, você lembra mais. O ambiente, né, que a gente vivia, que era um contexto de igrejas neopentecostais e tudo mais, que tem os seus prós e contras. O contra era muito forte. As pessoas que ministravam, que pregavam, terem 2 vidas. Então a gente era muito machucado em relação a isso. Então eu já... esse aí eu posso falar. Não acreditava mais que existia um homem de Deus de verdade. Porque, igual eu disse, né? Como eu fui criada naquele contexto da igreja de batista muito sério. E aí, quando ele começou a pregar, que eu fui conhecendo no bastidor. Eu não estou generalizando, né, gente? Por favor. Sim. Mas, assim, o contexto que nós vivíamos, né? Ali, eu conhecendo ali os bastidores dos pastores pregar no altar e ter outra vida, né? Acho que você entende o que eu tô falando, não, sim, né? Sim, perfeitamente. Preciso entrar em detalhes. 16 anos mas isso aí foi me assustando, me deixando triste, a ponto de eu não querer nem ficar ali. Eu não queria me afastar de Jesus, mas eu não queria viver naquele ambiente. Então, isso foi uma das coisas, assim, que também nos impulsionou, né? Aí, nesse período, então, a gente tinha reatado nosso casamento, nossa família, e a gente queria realmente um ambiente totalmente diferente. Inverso do que a gente tinha vivido. E esse dia foi um desatar de Deus, assim, na minha vida. O Papi contando toda a história do El Shaddai, do pai dele, de como iniciou, de como abriu. Porque a gente vê uma igreja grande, né? E as pessoas desenham, né? Falam, esses playboy aí juntaram dinheiro rico e abriram uma igreja. Mas ela tem uma história por trás, nossa, que é sensacional. E até a gente começou a passar por isso agora. As pessoas vão na nossa igreja, na Rio Barbosa, e falam, esses pastores são... Na Rio Barbosa, igreja grande e tudo mais. Meu Deus. Mas não sabe não sabe a luta, os perrengues que a gente passou e passa ainda. Pão de dores que nós temos. Mas aí, ele me contou tudo aquilo. Eu falei pra ele, cara, eu preciso conhecer seu pai. Me apresenta. Aí ele marcou um dia. Eu fui conversar com o nosso saudoso apóstolo Edilson Vicente. E ele foi meu discipulador. Durante 1 ano e meio. Ele começou a me ensinar como que eu trabalhava com uma célula, como que as coisas caminhavam, como que ele pediu para eu ir para o encontro com Deus, da visão celular. E ele começou a me mostrar muitas coisas. Assim, eu já tinha pregado em vários lugares do país, eu já pregava a palavra, eu já conhecia tudo, mas eu tinha entendido que eu precisava recomeçar. Então não é sobre o tempo de caminhada de alguém, né? Ou tanto que ela sabe. Mas é entender que tem algo novo de Deus pro nosso coração. Eu falo isso porque às vezes a gente conhece pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos, você convida ela, por exemplo, fala, vamos no encontro com Deus. A pessoa fala, mas eu conheço, eu sei como é, eu já fui, eu já vivi tantas coisas. E a pessoa não imagina que tudo que ela sabe de Deus é um pingo d'água e Deus é um grande oceano. Exatamente.